E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque nesse vídeo nós vamos falar de novas sanções aí impostas contra a Rússia, nessa questão da guerra contra a Ucrânia. Vamos falar também sobre SWIFT, então a Rússia banida do SWIFT, e criptomoedas. Será que agora as criptomoedas vão ser utilizadas para substituir, para buscar aí aliviar o impacto de a Rússia perder agora a possibilidade de fazer transações interbancárias no mundo todo, que vai, claro, afetar também o Brasil por conta das commodities? Nós vamos falar de tudo isso aí nesse vídeo ainda, pessoal. E no final eu vou aprofundar essa questão do Bitcoin sendo utilizado, inclusive pela Ucrânia, para financiar aí esse movimento de defesa lá da Ucrânia. O governo ucraniano está aceitando Bitcoin, Ethereum, criptomoedas para se financiar. Então é um momento histórico que nós estamos vivendo, de teste dos fundamentos das criptomoedas. Fica comigo, vamos até o final aí, porque a gente vai falar de muita coisa, inclusive cenário brasileiro, as consequências, novidades. Bora cair pra dentro, já vai deixando seu like, vamos compartilhar a tela aqui e vamos que vamos, seus capitalistas malvadões. Começando aqui, falando sobre essa questão da Europa e Estados Unidos anunciarem que bancos russos estão fora do sistema SWIFT. E acabou de sair informação que nessas regiões também ali, União Europeia e tudo mais, não pode mais transitar, o espaço aéreo está fechado para aeronaves russas, inclusive jatinhos, inclusive aviões comerciais, não pode mais passar avião russo. Então a Rússia, né, o Putin, está sendo abafado economicamente, está sendo isolado, mas claro, tem consequências, inclusive para o Brasil, na questão dos fertilizantes, commodities, quebra de supply chain, que já acontecia desde lá da pandemia, né, quebra de supply chain, aqui você que acompanha o canal já faz um tempo, já está cansado de ouvir dessa história. Então desde a pandemia a supply chain foi quebrada, isso gerou consequências como falta de produtos, aumento de preços, e agora isso pode causar também uma quebra de supply chain nessa questão de importações e exportações, tá? Vamos que vamos. Então vamos lá. Falando do SWIFT, né? Então, que é esse meio de pagamento, é como se fosse uma cooperativa ali entre os países. Então agora a Rússia, ela tá isolada nessa questão econômica. E aí, o que é o SWIFT? Então, é a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, que é uma cooperativa, certo? Então é uma cooperativa criada pelos países para permitir a padronização de informações financeiras e transferências de recursos entre bancos ao redor do mundo. Aí, o sistema permite conexão e pagamentos entre mais de 11 mil instituições financeiras e mais de 200 países, incluindo a Rússia. Em transações de importação e exportação de mercadorias, isso é muito importante para nós, aí que buscamos nos proteger da inflação, buscar uma carteira antifrágil, né? Então, em transações de importação e exportação de mercadorias, por exemplo, o SWIFT é o meio mais utilizado no mundo para transferências de valores entre comprador e vendedor. O banco do comprador se comunica com o do vendedor e faz a transferência, então, por meio desse sistema que é o SWIFT. E agora, a Rússia sendo excluída desse meio de pagamento internacional, interbancário, global, ela acaba que não consegue receber, então, pagamentos. Então, vamos lá. O Brasil quer comprar fertilizante lá da Rússia. Como é que ele vai pagar? Ele não consegue, o russo não consegue receber esse pagamento. Então, será que não vai afetar também, como eu falei, a supply chain? Então, nas questões de exportação e importação, não é só a Rússia vai sofrer, a Rússia vai sangrar ali no médio e longo prazo. Mas o mundo inteiro também vai ter aí consequências, tá? Muito bem, vamos lá. Então, aqui outra notícia, Putin anuncia que armas nucleares da Rússia estão em alerta para lançamento. O presidente faz ameaça em retaliação ali, em represália às sanções. Então, a Rússia estão pisando ali na Rússia e agora ele faz essa ameaça. Eu acredito que eles não vão iniciar uma guerra nuclear, porque isso seria o fim da civilização, tá? Eu acredito que isso poderia escalar de uma maneira absurda, eu acho que eles não vão fazer isso, é mais uma ameaça mesmo, porque as armas nucleares, elas
permitem a paz. As armas nucleares, elas permitem a paz. Porque você só vai ameaçar. Porque se você jogar uma bomba, por exemplo, lá na Ucrânia e pegar, por exemplo, lá num país membro da OTAN, os Estados Unidos vai atacar a Rússia, eu acho que seria, assim, um negócio absurdo, tá? Seria um negócio absurdo isso acontecer e ia rolar uma extinção, tá? Eu acredito que não é viável isso. Então fica só na questão da ameaça, né? Então as armas nucleares, elas não são utilizadas de fato. Eu acredito que elas são mais essa questão de poderio de quem tem o pau maior ali pra você, ó, fica na tua, não mexe comigo. Eu acredito que vai ficar nesse tom, né? Não acredito que eles vão avançar muito e iniciar uma guerra aí nuclear, beleza? Mas essa guerra econômica, essa guerra de informações que vem ocorrendo, ela tem aí consequência na sua vida. Você, cidadão comum aí, que não tem nada a ver ou sequer investe, vai também pagar o preço, vai ter consequências nessa questão, como por exemplo o que a gente falou nesse vídeo aqui do canal, os impactos de uma guerra para o Brasil. Nesse vídeo eu comentei justamente sobre essa questão das commodities, sobre o impacto que isso causa na inflação brasileira. E aí eu quero reforçar que eu acredito que o principal objetivo do investidor nesse momento é se proteger da inflação. Eu acredito que esse é o objetivo agora de você montar uma carteira, né? E aí, conflito entre Rússia e Ucrânia deve elevar preço de fertilizantes. E aí, se nós pegarmos em 2021, somente dados de 2021, o Brasil importou da Rússia 9,3 milhões. 9,3 milhões de toneladas de fertilizante para a produção agrícola. Então, o Brasil, ele precisa desses fertilizantes vindo da Rússia. E isso, tendo essa quebra aí de supply chain, pode, claro, acarretar em aumento de preços aí para esse setor que é tão importante para o Brasil, né? Muito bem. Aqui hoje eu recebi uma pergunta, antes de começar a falar de Bitcoin, hoje eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram sobre por que a Bolsa Brasileira vem subindo. E aí, claro, além da questão de especulação, além da questão de que na visão de alguns investidores a Bolsa Brasileira está barata, além da questão de que a maior parte das empresas brasileiras, né, o maior peso delas, que é o que a gente vai falar agora, são empresas de commodities, e as commodities agora vão ser beneficiadas, né? Então, empresas que fazem, né, essa venda de commodities, ganham com essas commodities, elas acabam se beneficiando desses cenários dos ciclos das commodities. Por exemplo, a Petrobras, se não ocorrer interferências estatais, ela vai se beneficiar dessa alta do petróleo, certo? Então, existe o ponto onde você consegue aproveitar esses movimentos. Claro que essa inflação vai ser repassada para o consumidor vai se lascar. Mas você, como investidor e consumidor, você consegue investir para se proteger dessa inflação. Por quê? Porque a empresa vai repassar essa inflação para o consumidor, ela vai ter mais lucro ali e você consegue morder uma parte desse lucro sendo um investidor e consegue proteger o seu patrimônio. Então essas empresas que se beneficiam desse ciclo de alta das commodities, elas acabam se beneficiando. E o Brasil, ele é um país bastante relevante para essa questão das commodities, né? O maior peso aí da economia brasileira, por exemplo, é o agro. Então está totalmente relacionado com as commodities, milho, soja, enfim, essa que é o ponto. E aí, por exemplo, a bolsa está subindo, Gabriel, entre aspas. Vamos pegar do último ano essas ações aqui, ó. Então, Magalu, começando pela queridinha dos investidores brasileiros, Magazine Luiza. A Magazine Luiza, desde julho de 2021, então desde julho de 2021 para cá, a Magazine Luiza vem perdendo valor. A Magazine Luiza já está em crash, pessoal. A Magazine Luiza já está em colapso financeiro aqui. Uma queda de 70%, meu amigo. É 75% de queda no último ano. A queridinha Magazine Luiza, que muitas pessoas achavam que era a Amazon brasileira. Então a Magazine Luiza é a Amazon brasileira. O investidor que comprou Magazine Luiza ano passado tá amargando 75% de prejuízo. Ele viu 75% do patrimônio dele expirar. Ele tinha R$1.000 investido em Magalu, agora ele tem 250. Essa que é a verdade. E ainda tem pessoas que falam que a gente aqui no canal é profeta do apocalipse.
Cadê as quedas, né, Gabriel? Tá aí na tua cara, só que você é cego, você não vê. Então, Magalu caiu 75%. Via Varejo também caiu. Vamos para outro setor. Banco. Banco Inter. Se você pegar aqui o Banco Inter, caiu 63% no último ano. O Banco Inter perdeu 63% de valor no último ano. E era uma das queridinhas dos youtubers aí, que colocaram muitas pessoas nessas enrascadas. Enquanto a gente era o chato que falava de investir antifrágil, de se antecipar. Não, vamos comprar bolsa que a gente vai ficar rico, né? Tá aí. Então, no último ano, perda de 63%. Só que o peso dessas ações que estão caindo forte aqui é irrisório no índice Bovespa. Então a gente vai pegar a Petrobras. Petrobras está subindo muito por conta da alta das commodities, como a gente comentou. Agora vamos ver o peso dessas ações no índice Bovespa. E por que o índice Bovespa está subindo, tá? Essa é a minha visão. Então, Magalu. Qual que é o peso da Magalu? A Magalu que está derretendo. Então, Magalu está derretendo. Mas qual que é o peso da Magalu? Vamos dar um refresh aqui. Por que não tá... Ixi, travou meu site. Tá aí. Vamos lá. Código, beleza. Vamos colocar o ticker aqui da Magalu. Uai, esse não tá... Ô, boy, vamos lá, ô B3. Não vai me deixar aqui no vácuo. Vamos lá, vamos pegar aqui a composição do índice. Oh, my God. Ô, B3, será que eu tô... O que eu tô fazendo de errado aqui? Ah, tá. Tem um espaço na frente aqui, ó. Aê, B3, me ajuda. Então, ó, o peso da Magalu no índice Bovespa é de 0,8%. 0,8%, pessoal. É uma titiquinha, 0,8%. Aí vamos pegar o Banco Inter, que também está derretendo. BID 11. Vamos pegar o ticker aqui do Banco Inter. Vamos lá. 0,5%. É 0,5%. Se juntar Magalu e Banco Inter, não chega nem perto do peso da Petrobras nesse índice. Então vamos pegar aqui a Petrobras, que se beneficia da alta das commodities. Olha só, a Petrobras tem 7%. O peso da Petrobras no índice Bovespa é de 7,2%. É muito maior do que Magalu, que está derretendo 75%, e Banco Inter, que está derretendo 63%. Então você pega uma alta da Vale, que acho que é 14% ou 16% do índice, pega uma alta da Petro, cara, já vai puxar o índice Bovespa para as alturas. Mesmo que as outras empresas estejam aí apanhando, né? Então a gente tem que observar isso também. Então, vamos falar de Bitcoin, mas antes de entrar, eu quero pontuar mais uma coisa. Agora começou essa narrativa que o Brasil é uma ilha. Que o mundo está derretendo, S&P está derretendo desde o ano passado, se tu pegar, a gente mostrou no último vídeo, S&P está derretendo, e o Brasil tá descolando. Então agora tem essa narrativa que agora é hora de voltar a investir no Brasil. Pessoal, cuidado com as narrativas, galera. Cuidado com as narrativas, tá? Porque a grande questão, pessoal, é o seguinte. O Brasil não é essa ilha que estão dizendo, tá? O Brasil não é essa ilha que estão dizendo. E se ocorrer um crash lá fora, agora nós temos essa questão do SWIFT. Pode ocorrer pressão interbancária. Então é uma semana decisiva, são momentos decisivos para o sistema financeiro nesse momento agora. E se ocorrer um crash, o Brasil vai junto? Não acredito que o Brasil vai descolar do mundo. Se ocorrer um crash lá nos Estados Unidos, cai aqui também. Eu acredito que talvez o crash agora está ficando mais difícil porque nós temos dois cenários. Nós temos um cenário agora inflacionário. E nesse cenário inflacionário, nós temos duas questões. Nós temos o Fed falando em enxugar a liquidez e subir juros para justamente combater essa inflação, mas agora nós temos aí um cenário onde essa guerra pode ser utilizada como uma desculpa para não tirar a liquidez e colocar mais dinheiro ainda. Então o que vai acontecer? Eu não sei. O negócio ficou tão louco que eu não sei o que vai acontecer. Ou nós temos o Fed aumentando juros e drenando essa liquidez que foi injetada de 2020 para cá, ou nós temos um cenário onde mais dinheiro vai ser impresso para pagar essa conta da guerra, se escalar. Então o que vai acontecer? Eu vou te dar aqui o que eu acredito que vai acontecer em cada cenário. Se reduzir os juros e começar a drenar liquidez, é contagem regressiva para ter uma correção dos mercados, porque os mercados hoje são extremamente dependentes de estímulos financeiros. Embebedaram o mercado, o Estado embebedou o mercado para isso. No cenário
aonde você vai ter alta das commodities, né, numa questão de guerra, alta das commodities, o Estado imprimindo mais dinheiro para financiar a guerra e tudo mais, você vai ter aumento desses ativos porque você está tendo mais inflação. E mais dinheiro, claro, né? Então o que vai acontecer? Nós temos esses dois cenários, tá? O que vai acontecer agora, pessoal? Eu não consigo nem imaginar, porque não tem mais fundamento de mercado, virou uma loucura isso aí. Vamos falar de Bitcoin então. Ucrânia pede doações em Bitcoin e recebe 20 milhões de reais em menos de 2 horas. Comunidade suspeitou de golpe, mas aparentemente é oficial. Aí eu entrei aqui no Twitter da Ucrânia, certo? É um perfil verificado, e realmente sim, a Ucrânia aqui, ela tá pedindo, né? Então fique com o povo da Ucrânia, diz o governo ucraniano. E agora eles estão, agora o governo ucraniano está aceitando doações de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e USDT, sendo o USDT dentro da rede da Ethereum, certo? O USDT que é Tether, que é aquela stablecoin lastreada, né, em dólar. Então aqui tá os endereços, e aí eu peguei esse endereço de Bitcoin para ver como está a transação dessa carteira. Muitas pessoas que não conhecem sobre criptomoedas acabam, às vezes, falando groselha e confundindo a sua cabeça sobre o que é o Bitcoin, ou os fundamentos dele. Muitas pessoas que não estudaram sobre o Bitcoin não entendem o que é a blockchain, por exemplo, e dizem que é impossível de explicar a blockchain. A blockchain, de maneira super resumida e fácil de entender, é um livro contábil. Só que é um livro contábil onde ela está distribuída, descentralizado, em vários pontos. E esse livro contábil, ele é validado, né? Essas transações são validadas pelos mineradores e essas transações validadas pelos mineradores são registradas nesse livro contábil, que é a blockchain, que fica disponível, as transações ficam disponíveis de maneira pública. Qualquer pessoa pode consultar esse livro contábil do Bitcoin de transações. Então quem fala que o Bitcoin vai ser usado para droga, como se o dólar e o real não fossem utilizados para crime, né? Não, imagina. Mas as pessoas que dizem que o Bitcoin ele é anônimo e agora vai ser utilizado para isso, elas demonstram uma ignorância ao falar sobre o assunto, porque as transações do Bitcoin são públicas. As transações do Bitcoin são públicas. Qualquer um pode consultar este livro contábil que é a blockchain. Então essa que é a grande sacada. E nós vamos agora consultar como estão as transações desse endereço da Ucrânia. Agora vocês vão entender como a gente pode ver isso público. A grande sacada é que se eu não vincular essa carteira com uma exchange, por exemplo, é de certa forma anônimo. Embora as transações sejam públicas, você não consegue me linkar, você não consegue me ligar ao meu CPF, por exemplo. Você não consegue linkar minha carteira ao meu CPF. Agora, se eu fazer uma transação para uma exchange onde eu coloquei meu CPF, aí você consegue linkar. Agora, se eu estou minerando Bitcoin e não está ligado ao meu CPF essa mineração, porque não está ligado a nenhuma exchange ou algo assim, aí essa transação ela não é anônima, tá? Porque você consegue ver, mas ela não está ligada ao teu CPF ou a você, né, diretamente. Então, essa aqui é a grande questão. E aí, aqui, esse endereço que o governo da Ucrânia liberou de Bitcoin, você consegue ver aqui abertamente, publicamente, no livro contábil que é a blockchain do Bitcoin, você consegue ver essa transação. Então, a partir aqui do dia 26, aqui, ó, você consegue ver que esse endereço da carteira de Bitcoin do governo da Ucrânia, ele começou aqui a receber transações. Então você percebe aqui, ó, as transações, certo? E nesse momento agora, a carteira tem, em BTC, tem 37,65 Bitcoins, e esse balanço em dólares chega aí próximo de 1,48 milhões. Então tem mais de 1,5 bilhão aqui em Bitcoins, é isso? Ou é 1 bilhão, né? Milhão, blá, blá, blá. Então quase 1,5 bilhão de dólares aqui a Ucrânia já tem em Bitcoins, e o governo está pedindo essas doações aqui, então, para financiar as defesas lá do país. E aí inicia-se algo jamais visto na história. Você está vendo debaixo do seu nariz agora algo que jamais aconteceu na história acontecer, que é governos que marginalizavam o Bitcoin agora utilizando do Bitcoin. Porque lá na Ucrânia também, eu vi que as pessoas não estão conseguindo sacar dinheiro, né, meio que
bloquearam lá e tal. Então, as pessoas, elas acabam utilizando do Bitcoin para transacionar, para mandar dinheiro para pessoas fora ou receber dinheiro, enfim, para transacionar. Então, o cidadão pode utilizar o Bitcoin para fugir, né, do país, embora os homens não consigam, né? Mas, enfim, porque simplesmente, por exemplo, Gabriel, eu tenho uma conta internacional, certo? Então, eu tenho um cartão, eu tenho um banco aqui no Brasil que me permite ter uma conta internacional, como, por exemplo, esse aqui, que eu tenho. Só que se ocorrer, por exemplo, um bloqueio do meu banco ou esse banco cair, eu não consigo fazer transações lá fora. Com o Bitcoin eu consigo, porque ele é descentralizado. Então esse é o fundamento para o cidadão. Só que agora nós estamos vendo os governos utilizando Bitcoin e Ethereum para se financiar. Isso ninguém esperava, pelo menos tão cedo. Só que tem uma coisa que está me incomodando. Porque a Rússia também pode utilizar do Bitcoin agora, já que ela foi banida do SWIFT. E aí, a Ucrânia e a Rússia utilizando me dá uma tranquilidade, porque pelo menos está balanceando as forças. Agora, o meu medo era que só a Rússia utilizasse o Bitcoin e os países criminalizassem o Bitcoin. Dizendo que aquilo lá era uma forma de financiar o terrorismo, algo assim, né? Que eles criam essas narrativas. E aí o Bitcoin poderia ser afetado. Então, assim como nós temos dois cenários lá que eu falei para vocês, de um crash ou uma alta das bolsas de acordo com o que o Fed faz em março, nós temos também dois cenários aqui para as criptomoedas. Num cenário ela ser vista como uma ferramenta neutra que tanto a Ucrânia e a Rússia podem utilizar para se proteger dessa questão bancária, né? Ser o seu próprio banco e utilizar uma rede robusta, que é como, por exemplo, a do Bitcoin, que é descentralizada e tudo mais. Ou você pode ver uma narrativa onde o Bitcoin é do mal e agora quem usar é criminoso e tal, nós temos que parar com isso. E aí eles começarem a atacar o preço do Bitcoin, para o Bitcoin perder preço, e também colocar arma na cabeça das pessoas, que quem utilizar aquilo ali é criminoso, e é claro que as pessoas, algumas, né, vão deixar de usar e pode afetar o preço também. Então, é muita incerteza, tudo pode acontecer com gente louca no poder, tá? Mas eu vou deixar essas reflexões e a área dos comentários abertas também para você deixar a sua opinião. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso, nos vemos na próxima, um forte abraço, deixa seu like se esse vídeo foi útil para você. Últimos dias de desconto para entrar no clube com o cupom do carnaval, tá? Esse cupom vai expirar amanhã, se você quer aproveitar 45% de desconto, link aqui na descrição. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões, tchau, tchau!